Pessoal, eu vivo falando aqui no canal que o governo Lula é uma completa bagunça, uma zona onde ninguém conversa, ninguém se entende. Uma pessoa fala uma coisa, a outra vem e desdiz o que a primeira falou. Uma bagunça completa, um alto nível de incompetência e de ingerência de todo mundo em toda parte. E o grande causador disso, obviamente, é o cabeça dessa história, o caput, né? O capo de tutti capi, que é o Lula, o chefão dessa máfia estatal chamada governo brasileiro, mas ele é o responsável por essa bagunça toda no final das contas, e ele realmente é aquele que mais desautoriza os seus ministros e vai fora dos protocolos que são estabelecidos. Aqui nesse caso, notícia da CNN Brasil trazendo a avaliação de que aquela história que pintou agora, de forma eleitoreira, é claro, das mudanças das regras do imposto de renda que o Lula falou que vai fazer, vai cumprir a sua meta de campanha, da isenção para quem ganha até 5 mil reais e tudo mais, ao que tudo indica, isso aqui não foi combinado com a equipe econômica. Pois é, o Lula só esqueceu de combinar com a equipe econômica dele, com quem faz o orçamento e toda a gestão da parte fiscal. Dá para entender agora por que o Brasil está uma bagunça econômica completa? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ver o que causou, né, o mal-estar que causou entre o Lula e sua equipe econômica, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é a questão aqui principal? Ao que tudo indica, sim, havia o interesse de conversar sobre essa mudança na faixa de isenção do imposto de renda, mas só no próximo ano, não agora. E aí, o que acontece? O Lula passou na frente do combinado e tocou nesse assunto neste momento. O presidente da República ressuscitar uma promessa de campanha dele, trazer isso para o debate público, isso significa basicamente que isso não vai ser engavetado. Não pode ser engavetado agora que o próprio Lula trouxe o tema à tona. Ele podia ter deixado isso para depois. O assunto começou esses tempos para trás, é claro, e aí a própria equipe econômica falou, não, tem projeto para 2025, para vigorar em 2026, ou seja, o presidente vai cumprir a promessa de campanha dele dentro do mandato, etc. Né? Muito complexo isso aqui por vários aspectos. Primeiro, falando da tabela do imposto de renda. Se ela fosse atualizada todo ano pela inflação, a faixa de isenção estaria na casa dos 5 mil reais de fato. Isso aí tem vários cálculos que demonstram, inclusive. O que acontece? Né? Isso aí, obviamente, essa ideia de não atualizar a tabela do imposto de renda é ótima para o governo, é vantajosa, porque o governo promove inflação imprimindo dinheiro, isso desvaloriza a moeda, os salários são reajustados só para cobrir essa desvalorização, não é ganho real, mas é um ganho nominal, está lá escrito um valor mais alto. E na medida em que a tabela do imposto de renda não é atualizada, isso significa que as pessoas vão pagar cada vez mais impostos. Olha que perversidade. O governo ganha primeiro com o imposto inflacionário e depois ele ganha com a repercussão da inflação no pagamento dos demais impostos. Então é uma grande sacanagem isso de forma geral. A faixa de isenção lá no início dessa história, salvo engano, era para 9 salários mínimos, né? Para pensar, daria mais de 10 mil reais hoje. Agora, se você considerar só a inflação, quem recebe 5 mil reais de fato não deveria ter pagamento de imposto de renda. Agora acontece que não se trata só de mexer na primeira faixa, na faixa de isenção da tabela, porque hoje a faixa mais alta da tabela do imposto de renda, que é uma tributação de 27,5%, já incide em um salário de 4.600 e poucos reais. Pois é, se você passar para 5 mil a isenção, você vai ter que mexer em todas as faixas do imposto de renda. E aí, como é que é o nome que o pessoal fala? Renúncia fiscal do governo, quando ele deixa de roubar da população, o governo fala que está renunciando, né? A renúncia fiscal do governo vai ser consideravelmente alta. Para um governo que já não consegue fechar as contas hoje, como é que ele vai fazer isso, né? O Javier Milei, na Argentina, cortou alguns impostos já.
Por quê? Porque ele reduziu os gastos do Estado. Ele tem um superávit real, nominal, um superávit financeiro. Então, tem uma margenzinha, uma gordurinha que o governo pode gastar cortando impostos. É assim que se faz medidas de redução de impostos. Você pratica austeridade com o governo, depois você corta para não impactar o lado fiscal. Isso não vai acontecer com o governo Lula, né? Então, olha só a situação aqui, né? Havia realmente a ideia de colocar a meta fiscal em primeiro lugar em 2024. O governo acredita que vai cumprir a meta. Eu também acredito que o governo vai cumprir, porque o STF vai ajudar bastante nesse sentido aqui. Então, né, a partir daí, a ideia seria, né, propor depois uma taxação dos ricos para então fazer isso acontecer, compensar uma coisa com a outra, né? Aquela história, passar a conta para um grupo menor de pessoas pagar. A conta vai continuar sendo paga pela sociedade no final das contas. Só que, conforme eu já falei várias vezes aqui no canal nos últimos dias, no pós-eleição, o Lula está desesperado com o resultado pífio que o PT e a esquerda de forma geral tiveram nas eleições municipais, mas foi catastrófico realmente. E aí ele botou a carruagem na frente dos bois, a carroça na frente dos bois, e entrou com essa história e então antecipou o debate sobre a alteração da faixa de isenção do imposto de renda, né? E ele falou não só isso, que vai dar isenção para quem tem até R$ 5.000 de renda mensal. Ele falou que no futuro vai isentar mais ainda, né? Realmente é uma coisa assim comprometedora, é claro. E aí, gente do próprio lado do PT, aliados do Lula, falaram que a fala teve objetivo exclusivamente eleitoral, né? Quem poderia imaginar isso aqui? Com a ideia de sinalizar, fazer um aceno para a classe média nas 13 prefeituras de segundo turno que o PT está disputando, né? Só que isso causou mal-estar na equipe econômica. Por quê, né? Porque hoje, o que eles consideram? Primeiro de tudo, o governo não consegue fazer uma renúncia fiscal desse porte, porque não fez o dever de casa fiscal da forma correta. O que o governo vai ter que propor? Vai ter que propor uma alternativa para compensar essa renúncia fiscal. E a alternativa é a tal da taxação sobre os ricos, perdão, né? Só que a equipe econômica sabe que não tem clima hoje para tratar desse tema. Então, o governo não tem um cenário favorável no Congresso Nacional para passar esse tipo de medida. E aí, como é que fica a história? Como é que fica a situação, né? A ideia seria o seguinte, com aquele PIB maceteado que nós temos e, eventualmente, com a meta fiscal sendo cumprida, sabe-se lá como, poderia haver um cenário mais favorável no próximo ano. A economia cresceu, tá todo mundo ganhando mais dinheiro, vamos pagar um pouquinho mais, etc, né? Bem, enfim, né? Agora, o que acontece? A ideia, né, é que o governo Lula espera que nos próximos meses consiga agilizar essa questão aí e tudo mais, né? Para começar o debate agora, trazer o apoio da classe média, enfim. Agora, a grande questão realmente, né, é como que o Congresso Nacional vai aceitar essa proposta lá no primeiro trimestre de 2025. Ampliar a faixa de isenção do imposto de renda, o Congresso aceitaria tranquilamente. O negócio é a contrapartida disso, que supostamente vai vir aí de um novo tributo que ninguém quer fazer, ninguém quer embarcar nessa história aí. Principalmente porque, no final das contas, todo o capital político, quem vai ganhar o capital político nessa história é o Lula. Por que o Congresso Nacional vai embarcar nessa história aí? Vai encampar uma mudança tributária nesse sentido e passar a conta para uma parcela da população, a parcela mais rica, instituir isso no Brasil, que é abrir uma caixa de Pandora. Uma vez aberta, isso não vai ser fechado mais, vai ter uma série de tributações novas, aumento de alíquotas sobre os mais ricos, enfim, um inferno completo, um inferno tributário. Para que o Congresso vai fazer isso? Para beneficiar apenas o Lula, que é quem vai sair ganhando nessa história, né? Ah, mas o trabalhador brasileiro, caramba, vamos com calma nesse ponto, nesse aspecto. A tabela do imposto de renda tinha que ser atualizada? Sim, todo ano ela tinha que ser
atualizada. Acontece que, se o governo precisa equilibrar as contas de alguma forma e pagar as suas contas de alguma forma, e ele tem a máquina de dinheiro, de imprimir dinheiro ao seu favor, o governo vai fazer isso. Se ele deixar de cobrar das pessoas o imposto de renda, ele vai imprimir dinheiro para compensar, se ele não conseguir tirar, roubar dos ricos, né? Que é um absurdo completo também, né? Você troca 6 por meia dúzia em termos de crime e de impacto na sociedade como um todo. Vai beneficiar quem paga imposto de renda hoje? Vai. Mas no todo, no cômputo geral, não tem mudança nenhuma. Agora, se essa medida o Lula levar adiante sem a contrapartida da arrecadação da receita, aí o que vai acontecer é o governo vai se endividar mais. Quem sabe, né, esse valor até saia do cumprimento da meta fiscal, do resultado primário, para ficar mais fácil ainda para o governo fazer, mas no final das contas, isso, caso aconteça essa isenção, ela vai ser bancada por impressão de dinheiro, que vai causar inflação. Então, maravilha, todo mundo vai deixar de pagar um imposto de renda, que é visível, que você vê e você odeia o governo quando você vê isso no seu contra-cheque, e você vai pagar imposto inflacionário que você não vê, que você não enxerga no dia a dia, mas está lá corroendo as suas contas, né? Então, um fracasso completo de governo, uma bagunça total, eles não se conversam, eles não sabem o que estão fazendo, e isso é um perigo terrível para a estabilidade e para a economia brasileira. Agora, se você quiser ver outro vídeo em que eu faço uma análise a respeito de toda a questão fiscal no Brasil, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.